Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz e esse é mais um Visão Nacional de número 19. Hoje nós vamos tratar, pessoal, de uma única pauta. Nós vamos explicar por que os Estados Unidos perdeu para o Talibã lá no Afeganistão. Por que o que acontece lá está a acontecer. Perfeito? E, em primeiro lugar, eu queria pedir a você que assiste aqui o nosso canal, ou você que vai assistir esse vídeo, vai cair aqui nesse canal para assistir esse vídeo, que tu te dispa dos teus moldes ideológicos na hora de interpretar esse evento que ocorre agora lá no Oriente. Porque o que nós temos visto é que a grande mídia ocidental ela tem tentado emplacar uma narrativa sobre o que ocorre agora lá no Afeganistão, e, por outro lado, há mídias alternativas, principalmente ligadas ao pessoal da quarta teoria política, tentando também emplacar uma certa narrativa para, vamos dizer assim, orientar a opinião pública no sentido dessa ou daquela visão a respeito do assunto Talibã, do assunto Afeganistão. Então, é muito comum, quando um evento dessa escala acontece, que essas correntes ideológicas elas se organizem para tentar levantar certas bandeiras e para tentar fazer uma leitura desses acontecimentos à luz das bandeiras que esses grupos defendem, postulam. O nosso compromisso aqui nesse canal é trazer fatos e tentar refletir a partir desses fatos. Obviamente que eu não me coloco como a última cereja do bolo, o único detentor da verdade. Abro, inclusive, o espaço para o contraditório aqui no meu canal, as pessoas podem fazer comentários tranquilamente, mas nós trabalhamos fundamentalmente com fatos. Então, se alguém discorda do que nós dizemos, se alguém discordar do que nós vamos apresentar aqui, que apresente fatos que comprovem que nós estamos errados. Perfeito? Então, em primeiro lugar, eu queria deixar claro o seguinte. Há duas narrativas que estão aparecendo aí a respeito dessa questão do que aconteceu lá no Afeganistão. Em primeiro lugar, eu queria dar destaque à narrativa da grande mídia, que é a narrativa dos direitos humanos, do feminismo, etc. Então, o Talibã é apresentado como um inimigo das mulheres, e a questão central para a grande mídia hoje, no momento, no tocante ao Talibã, é tentar proteger as mulheres de possíveis abusos, crueldades e etc. que o Talibã poderá vir a cometer contra elas. Tá? O que é engraçado nessa apresentação que a mídia faz é o seguinte. O exército americano e os Estados Unidos da América, nos últimos anos, vem se caracterizando por fazer intervenções em diversos países. E no bojo dessas intervenções surgem muitas denúncias de estupros cometidos por soldados americanos contra mulheres iraquianas, contra mulheres afegãs. Inclusive, recentemente, em 2014, houve um grande escândalo de abusos sexuais cometidos por soldados americanos numa base na Colômbia, onde esses soldados teriam cometido violência sexual inclusive contra meninas. Né? Mas nada disso é focalizado pela grande mídia. Um exemplo que eu estou falando é o seguinte fato que eu vou trazer aqui, que aconteceu em 2005. Certamente os senhores jamais ouviram falar dele. Né? Houve, nessa ocasião, condenação de um grupo de soldados americanos, entre os quais três mais destacados, né, Stephen Green, James Barker e Paul Cortez, que participaram de um estupro uma menina de 14 anos chamada Aber Qasim al-Janabi, uma iraquiana, tá? Logo depois assassinada, junto com a sua família, na cidade de Mahmoudia, ao sul de Bagdá. Ou seja, ela foi assassinada porque ela pretendia, obviamente, denunciar os seus algozes, tá? E aí, para isso não acontecer, eles a mataram e mataram a família dela inteira. Tá? Enfim, isso daí não recebeu
tá? O devido destaque da mídia na época. Esses abusos, esses ataques, essas violências sexuais que os soldados americanos cometeram ali, também não receberam o devido destaque, não recebe o devido destaque, e os Estados Unidos é sempre apresentado como bastião moral, né? Um país que vai fazer intervenções para implementar direitos humanos nessas áreas conquistadas, ocupadas, etc. Isso tudo é uma falácia. A verdade é essa. Isso tudo é uma falácia. Aliás, vocês pesquisarem, vocês vão ver que muitas oficiais mulheres dentro do exército americano vêm sendo abusadas sexualmente. Uma série de denúncias, né, de abusos sexuais contra mulheres dentro dos quartéis americanos, né, mulheres americanas. Né, oficiais americanos são abusadas por outros oficiais americanos. Enfim, então, na verdade, o exército americano é uma máquina de estupro. Os Estados Unidos não representa nada disso que a grande mídia diz representar. Então isso tem que ser bem pontuado para não restar dúvida de que isso daí, tudo que a mídia fala, é na verdade não fake news, né? Mas fake views, ou seja, uma falsa visão. Não é que o Talibã não cometa violência contra mulheres, a gente sabe que sim. Né? Mas apresentar o Talibã como o mal e o Ocidente como o bem, né, é um pouco demais. Tá? Outra coisa também que não é considerada, né, nessa apresentação é que o Talibã, sempre representado como fruto da barbárie jihadista, o Talibã é uma cria dos Estados Unidos. Né? Lembrar que em 79, quando da guerra do Afeganistão, os Estados Unidos financiaram os mujahedins, né? O Bin Laden, que era um jihadista salafita, né? Príncipe saudita, foi para lá também para ajudar os mujahedins. Tá? E durante os anos 80, o próprio Bin Laden conseguiu levantar fundos junto a grupos americanos, a empresas americanas, com os quais a família dele mantinha negócios, tá? Para criar o Talibã. Tá bom? Então isso também é muito importante de citar. Por outro lado, existe uma narrativa que é do pessoal da quarta teoria política, pessoal dissidente, né? Pessoal duguinista, de que assim, os Estados Unidos ter perdido no Afeganistão significa a derrota do Império Americano, o Império está caindo, né? Acabou, né? A unipolaridade acabou, agora vai ser um mundo de multipolaridade. Quer dizer, é o pessoal da torcida organizada pelo fim dos Estados Unidos da América. Eu também torço pelo fim, né? Pela queda do Império Americano. Mas espera aí, ainda não é a queda, ainda não é a multipolaridade. Calma lá. Então é o pessoal que confunde torcida com realidade. A realidade ainda não é essa. Os Estados Unidos, na verdade, era normal, era esperado que as tropas americanas saíssem de lá. Agora, de fato, é uma derrota americana ali, porque o grande objetivo era criar um governo democrático, estável, que pudesse vingar. E eles não conseguiram fazer isso acontecer. A gente vai explicar por que não conseguiram. Tá? Então, nem tanto lá, nem tanto cá. Não é o caso de apresentar os Estados Unidos como bastião moral, né? Como se o Talibã fosse a única organização que devora mulheres. O exército americano também é um devorador de mulheres, diga-se de passagem. Né? E também não é o caso de apresentar a coisa como a queda do Império Americano, que ainda não está acontecendo. Calma lá. Tá? Eu gostaria aqui também de falar um pouquinho sobre em que contexto, né, o Talibã ele se insere. Nós já tivemos, inclusive, a oportunidade de dar aqui no nosso canal um curso sobre o Islã, né, cujo título é Entendendo o Islã, onde nós chegamos a gravar 2 aulas sobre a questão da nova jihad, que é onde o Talibã se insere. Tá? Então, só para a gente entender, né, a jihad tradicional islâmica, né, que é apresentada ali no Corão, tá? Ela segue uma série de preceitos, de padrões, de regras para ser viabilizada. Então,
o que o Islã concebe como sendo uma guerra santa. Então o Corão estabelece, estipula uma série de condições para que, né, você tenha, né, uma guerra santa. O que acontece é que, a partir do século XX, com o surgimento aí de uma figura chamada Said Qutb, que é o pai ideológico da Neo-Jihad, o mundo islâmico começou a ver crescer, né, um movimento dentro do salafismo, o arrabita, que começa seu processo de ascensão ali no século XVIII, depois XIX, XX, né, com a fundação da Arábia Saudita, sob os auspícios da Inglaterra, diga-se de passagem. Então, dentro do salafismo, o arrabita, começa a crescer uma corrente que vai apresentar o contexto, né, do mundo islâmico da seguinte maneira. Olha, os povos islâmicos estão na Jaliwa, que é a escuridão. Tá? Então, é preciso um processo de reconquista islâmica desse mundo islâmico, dessa população islâmica que se descaracterizou, se ocidentalizou, etc. e tal. E isso vai se fazer através de uma nova jihad, que inclusive se volta contra os muçulmanos que cooperam com o Ocidente em algum grau. Então, se na jihad tradicional você combate apenas, entre aspas, né, aquilo que eles consideram os infiéis, né, e você submete os povos do livro, né, judeus, cristãos, na nova jihad você combate até mesmo os fiéis, os muçulmanos, e você não tolera os povos do livro. Você não tolera nem cristãos nem judeus, você extermina, que é o que basicamente o Daesh tem feito por onde ele passa, e o Talibã também. Tá? Então, a nova jihad, né, ela é fruto de uma série de coisas, mas entre estas coisas é fruto, em boa parte, do ressentimento criado pelas intervenções ocidentais no Oriente. Tá? Essas intervenções levaram a um processo de secularização da sociedade islâmica, tá bom? E, enfim, isso criou, né, os antecedentes, o caldo de cultura necessário para que essa nova jihad conseguisse arregimentar jovens para a sua causa. Então aí você tem o surgimento da Al-Qaeda, da Al-Nusra, do Talibã, do Daesh, etc. e tal. A grande questão aí é a seguinte, né? A nova jihad é que cria as condições para o intervencionismo americano, né? Ou o intervencionismo americano é que cria a nova jihad, aquele velho dilema, né? Tostines vende muito porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende muito. Então uma coisa retroalimenta a outra. A expansão da nova jihad gera comoção internacional e aí gera legitimidade para intervenções americanas. E, por sua vez, essas intervenções, quanto mais elas acontecem, mais elas criam também um caldo de cultura favorável ao crescimento da neo-jihad, da nova jihad. Tá? Então, uma dialética. Tá? Um ponto também faltante na apresentação da grande mídia sobre o Talibã é o seguinte. Nos anos 90, a CIA ela vai apoiar, francamente, os extremistas do Talibã porque eles são anti-Irã. Tá? Então, para fazer uma política anti-Irã, os Estados Unidos apoiaram o Talibã entre 94 e 96. E o Talibã vai financiar as suas atividades militares basicamente com venda de heroína, ou seja, com plantação de papoula, produção de ópio e heroína. De maneira que existe, né, todo um esquema, uma estrutura de tráfico de heroína no mundo que se articula entre o Talibã e entre elites norte-americanas ligadas aí ao tráfico de drogas, gente inclusive do mundo financeiro que lava dinheiro no sistema financeiro internacional, né, gente do alto escalão americano. Então, quando a gente fala de Talibã, a gente não pode deixar de lembrar disso. Quem faz uma apresentação muito interessante sobre isso é o jornalista Ahmed Rashid, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma matéria do nosso blog que nós escrevemos anos atrás sobre essa relação do Talibã com o tráfico de heroína, com a CIA, né, com todo esse esquematismo aí norte-americano, que foi responsável, obviamente, pela ascensão
dessa milícia jihadista radical. Tá? Então, assim, não se pode deixar de dizer que se há hoje o domínio da jihad, da neo-jihad, sobre o Afeganistão, é graças aos Estados Unidos da América. Tá? Bom, uma coisa também que me chamou a atenção, né, é que houve 0 reportagens sobre as ameaças do Talibã à Igreja Católica. Quer dizer, só se falou de ameaça do Talibã às mulheres. Quer dizer, o único grupo que é ameaçado pelo Talibã, coisa nenhuma. Tá? Por exemplo, o padre Mustaq Anjum, que é um padre camiliano, e trabalha, se eu não me engano, no Paquistão, ele deu uma entrevista recentemente falando sobre a ameaça que a ascensão do Talibã representa para a Igreja Católica no Paquistão, tá? Onde o Talibã tem enclaves e ele tende a crescer com a tomada do poder lá no Afeganistão. Tá? E aí é importante notar o seguinte, no Afeganistão, você tem mais ou menos 32 milhões de habitantes, 1% desses habitantes são cristãos. Então você tem mais ou menos 320 mil cristãos no país. Né? Entre esses 320 mil cristãos, a grande maioria é de católicos romanos. Você tem 3 missões no Afeganistão. A missão jesuítica, uma missão barnabita e uma missão liderada pelas irmãs da Madre Teresa de Calcutá. Tá? Essas missões, elas atendem os cristãos do país e também atendem orfanatos, hospitais, obras de caridade. Perfeito? Agora, o principal perigo, o principal risco é para os cristãos que vivem no Paquistão. Tá? Porque, como nós dissemos, essa neo-jihad, ela não se baseia na jihad tradicional que impõe uma tolerância aos povos do livro, cristãos e judeus. Essa neo-jihad, ela exige o massacre de populações cristãs. Então, é o que deve acontecer no Paquistão e isso não tem sido focalizado pela grande mídia. Nem vai ser. Quer dizer, a única coisa que importa é falar de direitos da mulher. Tá? E uma coisa também interessante de lembrar a respeito disso é que desde o século XIX, o Ocidente ele gosta de mascarar, né, os seus objetivos imperialistas, tá, com motivos éticos, com intenções éticas. Então você pega ali o processo imperialista do século XIX, você vai ver que o papo da Inglaterra, o papo da França, o papo da Alemanha era sempre qual? Né? Nós vamos conquistar a África para libertar as pessoas da escravidão. É o fardo do homem branco, vamos civilizar esses povos, etc. e tal. Não estou dizendo que isso não aconteceu, até aconteceu. Mas, por trás de toda todo esse discurso moralizante, você tinha intenções imperialistas claras. Né? E hoje tem muita gente que engole esse papo de que, olha, os Estados Unidos estão preocupados com os direitos das mulheres. Né? Então, por isso que nós temos que manter as tropas ali. Por que os Estados Unidos vai tirar as tropas? Né? Não pode, porque ele é o bastião moral que vai garantir esses direitos, etc. E tal. Isso tudo é para disfarçar interesses muito mais concretos, materiais. O Afeganistão ele é uma grande reserva inexplorada de minérios, de gás natural. Tá? Ou seja, quem controlar o Afeganistão controlará uma fonte de matéria-prima fundamental para o desenvolvimento da indústria energética e etc. Tá? Então hoje, o que acontece? Os Estados Unidos, principalmente, tem usado, né, essa ferramenta dos direitos da mulher, dos direitos LGBT, para justificar a sua expansão imperialista. No Irã, por exemplo, na época do Trump, eles fizeram isso. Olha, o Irã é um poder atroz. Por quê? Porque não respeita os homossexuais, porque não tem direitos para homossexuais por lá. Eles executam homossexuais. Então, olha, temos que derrubar o Ayatollah. Enfim, esse papo é um papo antigo, que vem desde o século XIX, mas que a mídia continua jogando goela abaixo da população e as pessoas compram isso daí. Tá? E a gente tem que lembrar também do seguinte, né? A maioria das mulheres afegãs, elas concordam com a visão do Talibã sobre o uso da burca e etc. Tá? Nós não temos visto nenhuma mobilização em massa de mulheres afegãs contra o Talibã. Tá? A maioria delas concorda com a Sharia,
que é o que o Talibã quer implantar ali. Tudo bem que o Talibã leva, né, a Sharia às últimas consequências, mas enfim, é a Sharia, não é isso? Então o que você tem é uma ou outra militante, que nem afegã muitas das vezes, né, militante de outros países, tem uma ou outra afegã que conseguiu sair do país, e aí essas pessoas recebem patrocínio da mídia internacional, a minoria, né, e não uma maioria que fica fazendo barulho de fora do país para tentar chamar atenção para essas causas e que acabam, obviamente, tendo a sua reverberação na grande mídia porque elas atendem aos objetivos imperialistas do Ocidente. Tá? E é interessante ver também o discurso que a mídia entabula, né, sobre essa questão da Sharia, da visão do Talibã da Sharia, porque eles dizem assim, não, é uma visão deturpada da Sharia. Porque, vamos lá, até que ponto é uma visão deturpada da Sharia? Tudo bem, a gente sabe que a Neo-Jihad ela traz uma nova interpretação da Sharia, mas a gente tem que lembrar que o Islã ele é iconoclasta por natureza. Tá? E por que eu falo de iconoclastia? Porque o Talibã, ele, mais do que ser uma ameaça a mulheres e seja lá o que for, ele é uma ameaça à civilização. Por quê? O Talibã ele rechaça todo tipo de elemento de cultura elevada, né? Música, gastronomia, ciência, poesia, filosofia. Eles querem voltar a um modelo de vida que era aquele modelo inicial, né, da época ali, da Hégira, de Maomé, enfim, ali do século VII, perfeito? Antes do Islã clássico. O Islã que assimilou a cultura grega e que gerou sábios, gerou grandes médicos, filósofos, poetas, etc. Tá? Então o Talibã, na verdade, é um descenso histórico. Né? É um retrocesso histórico até em relação ao que o Islã clássico representou. Tá? Mas a gente tem que lembrar que essa tendência iconoclástica dentro do Islã, ela existe, ela está presente. É que o Talibã, o Daesh, a Al-Qaeda, a Al-Nusra, levam isso às últimas consequências. O Islã clássico, ele mantém essa tendência dentro de um certo controle. Só que no Talibã ela descarrila de vez. Agora, a questão de saber é se o Talibã vão ou não virar um Estado organizado. Porque até aqui, o que o Talibã tem sido é isso, uma milícia, onde o que vale é o arbítrio dos chefes, uma interpretação arbitrária, você não tem uma lei escrita, enfim. Então, a pergunta que fica é, será que o Talibã vai se organizar na forma de Estado? Se organizar, obviamente que essa tendência à iconoclastia, ela vai decair. A coisa vai ser controlada, vai ser moderada de alguma maneira. Mas, enfim, apresentar isso como pura e simplesmente como uma visão deturpada do Islã, sem levar em consideração que isso é uma possibilidade dentro do próprio Islã, ao meu ver, é de uma ingenuidade imensa. Né? Sem falar que isso também é um discursinho politicamente correto, né? Que, enfim, tenta passar uma imagem que, olha, não, nós respeitamos todas as religiões, né? Peraí, né? A gente sabe que não é bem assim. Na hora desse pessoal bater no Islã porque ele manda a mulher usar véu, porque proíbe de dirigir carro, esse pessoal bate. Né? Enfim. Eu queria aqui passar para uma segunda parte, que é justamente da gente entender, para a gente entender por que os Estados Unidos perderam no Afeganistão. O que está acontecendo no mundo de hoje que está levando países que têm exércitos colossais, como os Estados Unidos, que têm uma força militar colossal, como os Estados Unidos, a perder para grupos muito menos estruturados, muito menos armados. Tá? Então, em primeiro lugar, eu queria citar aqui o contexto do Afeganistão. O Afeganistão não é um país que tenha um Estado unitário. Começa por aí. Então, o Afeganistão não tem um Estado burocrático, tá? Um Estado centralizado, baseado em normas inflexíveis, em instituições sólidas, etc. E tal. Então, se você domina Cabul, que é a capital, você não domina o país.
É diferente de você conquistar um país que tem instituições consolidadas, você controla, né, esses organismos, essas instituições, consequentemente você controla o país, porque você tem aí você obtém o domínio sobre a máquina pública. Então não existe uma máquina pública, uma máquina estatal dentro do Afeganistão. Tá? O país é primitivo. Tá? Então, na política, o que prevalece no Afeganistão? Prevalece a autonomia local, a liderança dos chefes tribais. Tá? E o que prevalece na economia? Uma agricultura de agricultores independentes ligados a uma economia de aldeia, autossuficiente, quer dizer, uma espécie de feudalismo, para dizer a verdade. Então, para dominar o país, você tem que dominar aldeia por aldeia, tá? E eliminar ou subjugar cada chefe, tá bom? Você também não pode controlar o povo pela opinião pública, pela imprensa, porque 60% da população é analfabeta, não sabe ler. Então não tem como controlar a população através de uma formação de uma opinião pública majoritariamente a favor do Ocidente. Tá? Então não há uma máquina estatal, então você não consegue dominar o país pela via política, porque a política é fragmentada em aldeias com seus chefes locais. Você tem que subjugar essas aldeias, subjugar esses chefes. Tá? A economia também não é articulada, é desarticulada. Então você não consegue, por exemplo, dominando uma área do país, desarticular a economia de maneira a forçar a população a obedecer. Tá? Bom, a imprensa praticamente não existe no Afeganistão. Você tem vários dialetos, também tem isso. E mesmo que você tivesse uma imprensa, teria uma boa margem da população que não seria atingida por ela porque não domina a linguagem X ou Y. Tá? Então é um país primitivo, muito difícil de ser dominado. Né? Fora também a questão geográfica, tem muitas montanhas, altas montanhas, né? Um país desértico, é difícil você encontrar suprimentos, você manter o esforço de guerra, então é muito complicado, muito difícil dominar ali. Agora, tem um contexto internacional que poucos analistas têm dado atenção e que eu queria trazer aqui para que vocês tomem ciência e que a gente extrai, né, essas informações desse livro aqui, ó, O Fim do Poder, Moisés Naim, que é uma obra de sociologia política muito interessante que mostra como o poder vem erodindo em vários aspectos, não só no sentido institucional, político, econômico, mas também no militar. E a nossa abordagem aqui hoje seria mais nesse aspecto militar. Tá? Então, os autores que vêm analisando essa erosão do poder, eles falam hoje de um novo estilo de guerra, a chamada guerra irregular. Tá? A guerra regular é a guerra entre dois estados, né, entre dois exércitos convencionais. Tá? A guerra irregular é entre um estado e um grupo terrorista, e uma guerrilha, e, portanto, ela é assimétrica. Tá? O poder militar tradicional, nessa guerra irregular e assimétrica, já não é mais decisivo. Esse é o primeiro ponto que temos que colocar aqui para entabular o entendimento disso que está acontecendo aí no Afeganistão e em outros lugares do mundo. Você pega, por exemplo, o caso do 11 de setembro. A Al-Qaeda gastou $500 mil apenas para fazer o atentado do 11 de setembro. Os Estados Unidos, para ocupar o Iraque, o Afeganistão, para lutar na Síria recentemente, somados esses gastos aí, nessas intervenções que os Estados Unidos fizeram de lá para cá, os Estados Unidos gastou $3,3 trilhão, tá, como resposta a tudo isso, e não foi bem sucedido no Iraque, acaba de perder no Afeganistão, perdeu na Síria, tá, e etc. Então, assim, o terrorismo e a guerrilha assimétrica, hoje em dia, conseguem fazer muito com pouco. Já os grandes exércitos, com cada vez mais, fazem cada vez menos. Isso é interessante. Né? Os orçamentos militares aumentaram nos últimos tempos, mas não deram conta de frear, né, a expansão dessas milícias, desses grupos terroristas. Por quê? Uma coisa interessante a notar é que as guerrilhas no passado, elas lutavam com base num território e elas dependiam muito do apoio da população daquele território. Hoje as guerrilhas, elas são, como é que eu vou dizer, virtuais. Elas não estão presas a um território. Elas são fragmentadas, elas estão espalhadas pelo globo
E a estratégia delas não é exclusivamente territorial. Elas incorporam uma série de estratégias de guerra, guerra informacional, guerra de propaganda, guerra ideológica, etc, etc, etc. Tá? Você também tem a introdução de novas armas, que vem mudando o cenário militar, tá? Que são armas fáceis de carregar e fáceis de fabricar. Elas são chamadas de IEDs. IEDS, a sigla, IEDs. Tá? Essas armas, inclusive, elas vêm sendo objeto, tá, de cursos feitos pelo exército americano, que tem gastado a pampa com treinamento militar para ensinar os seus oficiais a combaterem essas IEDs. Tá? Mesmo assim, esses grupos, esses microgrupos, tá, têm sido mais bem-sucedidos do que o exército americano e outros exércitos convencionais no uso das IEDs, do que esses exércitos convencionais no desarme das IEDs. Então, você pega, por exemplo, tem drones aí que entram, né, na categoria de IEDs, que são os drones DIY, tá, que é o drone chamado Faça Você Mesmo. Tá? Você consegue fabricar esse drone com coisas que você tem em casa, e com um equipamento eletrônico muito básico. E aí você consegue carregar um drone desse com uma bomba que faz o estrago numa tropa. E aí você vai fazendo o quê? Que é a tática básica de uma guerrilha, de um grupo terrorista. Você vai desgastando o esforço de guerra daquele exército tradicional, daquele estado tradicional, até o ponto dele sair, porque ele não consegue controlar a situação. Você consegue conquistar. O que tem acontecido hoje é o seguinte, né? O exército tradicional, convencional, ele consegue entrar num território, conquistar, mas ele não consegue consolidar o seu domínio justamente por conta dessa guerra irregular e assimétrica. Tá? Você tem, por exemplo, os sapatos bomba, as cuecas bomba. Tá? E em 2011, o Talibã ele usou 16 mil IEDs contra os Estados Unidos. Tá? Ou seja, o monopólio da violência está erodindo, também pelo fácil e rápido acesso à tecnologia e informação. Hoje você com um computador, não é? Com um emulador aí qualquer, você consegue baixar instruções de como construir um sistema antiaéreo. Né? E você consegue carregar, né, com seus braços, uma bateria antiaérea. Você fabrica um míssil, né, que vai abater um avião. Só para vocês terem uma ideia de como que a coisa virou, o jogo virou, aqui uma informação histórica. Né? Entre 1800 e 1849, o ator fraco venceu apenas 11% dos conflitos. Tá? Entre 1950 e o ano 2000, o ator fraco venceu 55% dos conflitos. Ou seja, o poder de fogo superior já não é garantia mais de vitória. Os exércitos estatais, hoje, elas estão baseadas ainda num padrão de guerra ultrapassado, que é o de você ter poucas unidades grandes. O poder colossal, o poder militar colossal. Só que o que está acontecendo? Esses microgrupos, né, que formam essas microguerrilhas, esses grupos terroristas, essas milícias, eles se baseiam num outro padrão, que é o de muitas unidades pequenas e móveis, né, onde a ação deles, a ação militar, é similar à de um vírus. Quer dizer, é quase que uma ação invisível, né, para a escala do poder grande, né, do grande exército, do exército colossal, de maneira que você consegue atacar esses exércitos, você consegue abater soldados, você consegue abater inclusive iniciativas que vão ser tomadas por esses exércitos de uma maneira sorrateira, sem ser visto, quer dizer, como se você fosse uma raposa. Né? Você entra no galinheiro sem o dono da fazenda observar, porque você entra rápido, a raposa é pequena, ela não chama atenção. Então é basicamente essa a tática, né? A tática viral e a tática da raposa que esses grupos utilizam. Então, em boa parte, é por isso, né, que
exército americano perdeu lá no Afeganistão. Um outro ponto, só para a gente fechar, é também as opções de você fazer, por exemplo, uma brutalização quando você invade um país é cada vez menor, né? Porque você tem a mídia inteira em cima das ações militares, filmando 24 horas o que está acontecendo na frente de batalha, no campo de guerra. Então, às vezes, muitas televisões, muitos canais acabam transmitindo, né, brutalidades, crueldades que um exército faz num país que está sendo invadido, e aí o clamor da sociedade civil acaba dificultando a ação, né, desse Estado, desse exército, numa ocupação. Então você tem mais armas, você tem mais poder militar, o poder de fogo cada vez maior, só que as opções legais são cada vez menores, né? A margem de ação você está né, erodindo cada vez mais, porque o controle, né, e a fartura de informações sobre o que está acontecendo na frente de batalha é maior. Então isso impacta diretamente na política interna e acaba prendendo, né, a ação dos exércitos. Tá? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje sobre o Afeganistão. Espero que eu tenha conseguido trazer para vocês informações úteis e continuemos aí, tá bom? Um abraço, até a próxima.